Uni Inova. Agora, na Uni FM. Oi, gente, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Gisele Camargo e estou aqui entrevistando o reitor da Universidade Federal do Paraná, Ricardo Marcelo, no Uninova, que é o canal de jornalismo da Uni FM e que tem notícias do ensino superior, de inovação, de empreendedorismo, sempre com muita qualidade para você. Reitor, muito obrigada por estar aqui. Eu que agradeço, Gisele, sempre uma satisfação. Correria? Nossa, absoluta. Nem quando está terminando é mais tranquilo? Ao contrário, quando está terminando, tudo acelera. Estamos deixando a casa em ordem aí, né? Reitor, muito legal, vocês estão saindo aí dessa gestão, deixando a universidade com muita coisa boa, a gente vai falar sobre isso, tem muitas coisas incríveis ainda acontecendo na Universidade Federal do Paraná, mas isso vai ficar para um próximo programa. Vamos falar um pouquinho sobre história, relembrar como é que foi esse começo, 2017. Chegou na universidade, entrou no seu gabinete, qual que era o cenário? Bom, sempre é um cenário de entusiasmo, né? Claro, a gente tinha um sonho, tinha uma pretensão grande de fazer muitas coisas, mas hoje, olhando friamente para trás, é necessário reconhecer que a gente encontrou uma aridez do ponto de vista estrutural. O cenário estava difícil. Vamos lembrar, eu tomei posse no finalzinho de 2016, isso significa que o impeachment da presidente Dilma tinha acontecido alguns meses antes, e àquela altura o presidente da República já era Michel Temer. Quando entra Michel Temer, ele tinha uma concepção de equilíbrio fiscal, gasto público e de valorização do espaço público completamente diferente do governo da Dilma. Isso significa que uma das primeiras coisas que ele fez foi corte. Então eu entrei, do ponto de vista orçamentário, já em 2017, com um corte brutal de orçamento, próximo de 30% do orçamento discricionário da universidade. Foi uma coisa tremenda. Isso de um lado. Nossa, né? 30% é muito, né? Muito. Então a necessidade de ajustes e de conter o ímpeto de fazer novas coisas e investimento foi basicamente imediata. Mas eu preciso te dizer, a gente talvez não lembre disso, porque depois piorou um pouco, mas o governo Temer ele foi muito duro com as universidades. Sim. Inclusive do ponto de vista simbólico. Um dado que eu me lembro, que foi muito claro, que pode parecer uma bobagem, mas se você parar para refletir não é que foi editado um decreto para mudar os pronomes de tratamento oficiais nos ofícios entre as repartições do governo, dizendo que reitores e reitoras tinham que ser tratados como senhor e senhora, não como magnífico, que é um pronome de tratamento que pertence à própria língua portuguesa e que continuou sendo usado em todos os lugares, porque isso é uma coisa mundial, mas isso mostra bem que alguma coisa já estava mudando. Acontecendo ali, né? Exato. E acho que vem numa roupagem que a gente não espera, porque o Temer é um dito erudito, né? Um escritor, então você acha que vai ter uma certo entrosamento aí com a educação, com o ensino. Quando vem um governo Bolsonaro, você já espera, porque é declaradamente contra a educação. Mas num governo Temer, isso vem de um jeito meio... Olha, eu não me surpreendi, para dizer a verdade. Eu não vou dizer nomes, mas já houve governos anteriores que foram conduzidos por professores universitários intelectuais importantes que talvez tenham sido os governos que também mais espremeram o orçamento das universidades públicas, né? Então isso foi muito pesado. A educação só para eles, né? Enfim, mas deixa eu te complementar dizendo que o problema não foi só orçamentário. Em 2017 tinha outra coisa acontecendo também, paralela, mas que contribuía para esse cenário muito difícil. Era a época do auge da chamada Operação Lava Jato, que acontecia em Curitiba, mas para além da operação que acontecia em Curitiba, tem aquilo que eu chamo de um lavajatismo. Vários lugares fora de Curitiba e vários órgãos, além do Poder Judiciário, estavam como que inebriados um pouco com aquela mentalidade que a Operação Lava Jato trouxe. O que eu quero dizer? Com uma mentalidade de desconfiança dos políticos, e mais do que dos políticos, da esfera pública, uma premissa de que sempre tem um problema, uma corrupção, um desvio, até que se prove o contrário, e um clima de paranoia, de moralismo administrativo tremendos. Então isso eu acho que contaminou não só o judiciário, vários órgãos do judiciário federal e estadual no Brasil estavam se comportando assim, mas também os órgãos de controle. E isso se refletiu de um jeito muito estranho no ano de 2017 sobre as universidades. Eu quero relembrar que no final de 2016, a URGS foi objeto de uma operação policial tremenda, e o que chama atenção
não é só o conteúdo, mas é a forma. Centenas de agentes da polícia fortemente armados, chegando de madrugada, fazendo as conduções coercitivas de agentes públicos, às vezes de reitores ou vice-reitores. Em 2017, fevereiro, nós tínhamos 2 meses e pouquinho de gestão. Isso aconteceu aqui na UFPR. Houve um desvio, e houve de fato um desvio de bolsas na Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, um desvio de bolsas que aconteceu de 2013 até 2016, foi o período anterior à nossa entrada. Na época eram cerca de 7 milhões de reais, mais ou menos. As pessoas responsáveis, que eram servidoras aposentadas, foram inclusive presas, né? Houve ação para reaver os valores. Mas o meu ponto é, o que aconteceu aqui na Federal do Paraná também foi similar ao que aconteceu na URGS. Mais de 80 policiais armados chegaram às 6 da manhã, conduziram mais de 30 pessoas, servidores da universidade, das nossas pró-reitorias, em delegacias. Foi um horror. Nenhuma dessas pessoas aqui da UFPR foi indiciada depois. Nada foi achado, fora essas aposentadas. Né? A forma muito agressiva. Mas demais. Mas isso era o que acontecia. Tanto que mais tarde as tais conduções coercitivas foram coibidas pelo Supremo Tribunal Federal. Mas isso não parou aí. Em agosto teve uma coisa exatamente similar na Universidade Federal de Santa Catarina. Ali o próprio reitor, o Cancelier, ele acabou sendo não só conduzido coercitivamente, como preso, depois libertado. E nós lembramos desse caso especialmente porque o reitor se suicidou naquele ano e isso virou um grande emblema. E no mês de dezembro de 2017 aconteceu exatamente a mesma coisa na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Perceba, Federal de Minas Gerais, do Paraná, do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina. São 4 das universidades mais importantes do Brasil. E por que universidades? Por que elas viraram esse foco? Essa é uma pergunta que ainda vai precisar ser respondida. Pois bem, esse é o cenário que nós encontramos. De desconfiança pública, era a época que se falava de escola sem partido, de uma retórica que as universidades, elas serviam... Balbúrdia, eu lembro desse termo. Isso um pouquinho depois ainda, quando a coisa piorou. Mas o cenário já estava sendo preparado. Quer dizer, era uma ideia de que universidades eram lugares ideológicos, eram lugares inúteis, eram lugares corruptos, eram lugares de distorção, de perversão da juventude. Uma coisa louca que a universidade seja classificada dessa maneira, e isso estava no auge em 2017. E é importante que a gente faça esse fio, porque eu realmente não lembrava desse... Você tem a noção histórica, e aí quando você ouve, você, realmente foi assim, mas você não consegue associar tão facilmente, né? Por isso que é importante a gente relembrar. E o cenário da universidade, antes de a gente... daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco sobre como a Universidade Federal do Paraná conseguiu um protagonismo de resistência e uma liderança dentro desse cenário, mas ele não melhora, né? A gente só tem uma piora aí, porque na sequência a gente tem a eleição de um governo que é declaradamente contra a ciência, a educação, enfim, e a gente tem uma pandemia. Então, assim, dentro da sua gestão, o cenário só vai piorando. E eu falo isso com uma frieza política, né? Eu não tô querendo pender nem para lá nem para cá, são fatos. O que acontece a partir de 2019, quando entra um novo governo, depois do Temer, é que aquela retórica que era difusa, no sentido de que as universidades eram esse lugar de perversão, mas era uma retórica que acontecia nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, etc., ela vira uma retórica oficial. Os ministros da educação que foram escolhidos por aquele governo, eles foram escolhidos, me parece, inclusive por esse critério, pelo critério de serem inimigos da universidade e de quererem combater aquilo que a universidade, na visão deles, tinha de ruim. É a institucionalização da ignorância, né? Sim, e vindo de um governo. As universidades são órgãos do governo, do Ministério da Educação. Nós somos financiados publicamente. Quando o próprio governo, né, ao invés de gerir, eventualmente corrigir distorções, ele combate internamente os seus próprios órgãos, tem alguma coisa de muito errado. Mas também do ponto de vista simbólico, isso potencializou, porque o que ocorre é que quando não só o grupo do tio do WhatsApp, mas o ministro da Educação em particular, ele fala barbaridades sobre as universidades, isso adquire uma outra dimensão. Aí sim veio o momento da balbúrdia, que essa frase ficou emblemática, as universidades seriam lugares de balbúrdia, né? Mais tarde, esse mesmo ministro que falou da balbúrdia soltou uma frase péssima, no sentido de que as universidades
federais não passavam de lugares de plantações extensivas de maconha e de produção de drogas sintéticas. Eu não sei absolutamente de onde que ele tira isso. Eu preciso te dizer que nessa época eu era vice-presidente da Andifes e aquela diretoria, o presidente era o reitor João Carlos Salles, da Bahia. Nós interpelamos judicialmente o ministro da Educação, chamado Abraham Weintraub, para que ele se retratasse, né? E ele, de fato, recebeu muitas ações judiciais naquela época para colocar as coisas no seu devido lugar. Então, na verdade, nós começamos a entrar num período que começa em 2019, sob esse ponto de vista simbólico, da retórica sobre das universidades, que aprofundou o absurdo que já vinha antes, né? E, claro, e somado também com novos cortes. É necessário relembrar que em 2019, precisamente em 2019, que foi um ano antes da pandemia, houve um corte severíssimo dos orçamentos discricionários das universidades, que fizeram com que os estudantes fossem às ruas naquele momento, né? Os estudantes chamaram aquele movimento de tsunami da educação. E teve um momento lindo aqui da nossa universidade, em que, um dia de chuva, num dia curitibano, nós tivemos a Praça Santos Andrade absolutamente lotada de gente. Eu estava lá também. Eu estava lá também. Olha só. E foi colocada uma faixa imensa ali nas colunas do nosso prédio histórico da UFPR em defesa da educação. E esse foi um momento que virou emblemático na mídia nacional. E as universidades no Brasil inteiro começaram efetivamente a imitar essa faixa virou um ícone da resistência na educação brasileira, né? Mas a gente precisa pontuar que é nesse momento que a Universidade Federal do Paraná ganha essa relevância, essa faixa foi replicada aí em várias outras universidades, realmente teve esse protagonismo. Isso tem muito a ver com a universidade, mas isso tem muito a ver com a tua trajetória e a tua história também. Você também teve esse papel, né, se envolvendo e definindo aí os rumos que os reitores das universidades federais do Brasil iriam tomar, né? Olha, é difícil, assim, responder direto. Falar em defesa própria. Mas, assim, eu estou no final da gestão e eu quero registrar que o que aconteceu foi que desde 2017, na verdade, quando eu entrei, a gente tomou uma postura de gestão de se mobilizar muito com relação e dar visibilidade para a sociedade de qualquer ataque que a universidade tivesse, seja simbólico, seja um ataque orçamentário. Eu me lembro que em 2017 nós fizemos muitas manifestações em defesa da ciência, contra os cortes da ciência e contra os cortes do ensino superior. Seja no Teatro da Reitoria, seja na Praça Santos Andrade. Foram momentos lindos que eu não via a universidade e a sua comunidade fazer faz tempo. Claro, a gente teve a parceria dos sindicatos, do movimento estudantil nesse momento, mas eu acho que foi importante a gente catalisar e, como gestão da universidade, a gente reunir toda essa turma que caminhou junta nesse momento, nesse sentido. E já em 2019, de fato, eu acabei virando diretoria da Andifes, e essa gestão, que foi a minha primeira vice-presidência, eu acabei sendo 2 vezes vice-presidente da Andifes e depois presidente da Andifes. Mas nesse momento, a nossa gestão, que era encabeçada pelo reitor João Carlos Salles, ela foi muito combativa. Ali a gente estava vendo coisas que a gente nunca tinha visto antes, né? Era o momento, né? Era um momento, e a gente tinha 2 alternativas. Ou a gente era mais, como a associação, na verdade, sempre foi, um pouquinho mais na negociação da conversa, ou partia para cima. E eu acho que o fato de eu ser da área do direito, de estar, digamos, lendo as coisas do ponto de vista jurídico também, daquilo que a gente podia e não podia, o que poderia acontecer e aquilo que a gente poderia se defender, quais eram os nossos direitos e direitos da universidade, eu acho que eu contribuí muito dentro da Andifes e também dentro da UFPR para que a gente levantasse o tom. E acho que isso foi muito importante como um ato de resistência naquele momento. E acho que é aí que traz esse protagonismo diante... Houve esse momento, assim, em que, tipo, vamos nos unir porque realmente a situação está muito grave. Eu acho que a gente teve um marco aí, né, anterior, que foi o suicídio do reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, que foi muito pesado, mas teve um momento em que, tipo, não, vamos nos unir aqui porque a situação está muito difícil. Eu acho que foi um crescendo, né? Foi um crescendo. A gente, é aquela velha história, a gente nunca via o fundo do poço. A gente sempre achava que já estava no pior momento, mas sempre a coisa piorava, né? E isso foi acontecendo. Piorava orçamentariamente e piorava do ponto de vista dos ataques da universidade. Os ataques orçamentários, eles não pararam até 2022. Eu preciso lhe dizer, né, e isso assim, tem um efeito tremendo, que o orçamento discricionário, aquilo que nós podemos gastar
no dia a dia da universidade, em 2022, era metade daquele orçamento de 2016, né, devidamente atualizado. Então, pensa o que seria a gente gerir uma universidade ali para 2022, 2023, com metade do dinheiro, né? E foi isso que tanto nós na Universidade Federal do Paraná, como todas as universidades federais passaram. E acrescente a isso ataques de órgãos de controle naquela época, sobretudo 17 e 18. Depois isso arrefeceu. Mas esses ataques simbólicos que só falavam mal das universidades, né? Eu preciso acrescentar uma coisa que aconteceu também em 2018, que foi bastante, que eu acho que a nossa atuação foi bastante importante. Em 2018, era a época da eleição presidencial. E as universidades, como sempre fizeram, como faziam desde a minha época de estudante, elas se mobilizam, elas discutem politicamente, e muitas delas faziam atos contra o fascismo, atos contra a ditadura, né? De algum modo, a justiça eleitoral brasileira, em vários lugares, claro que eu não estou generalizando, mas isso aconteceu em dezenas de lugares, entendeu que quando as universidades estavam falando fora fascismo, fora ditadura, eles estavam se posicionando eleitoralmente a favor de uma candidatura, naquela época, em 2018, e contra a outra. Como se a gente falar como se todos nós não devêssemos, inclusive pelo Estado constitucional que a gente vive, ser contra ditaduras ou fascismo. Então as universidades, elas foram atacadas judicialmente naquele momento. E quem estava elencando a ideia do fascismo era justamente a justiça eleitoral, porque exato, você pode defender, você pode ser contra o fascismo e não necessariamente dizer que alguém é fascista. Mas alguma candidatura naquela época, porque assim que funciona a justiça, entrava com uma ação e dizendo, se sentia prejudicada. Olha, tem que parar esse evento que está acontecendo na Universidade Federal tal, que está falando contra o fascismo, que esse é um ato eleitoral, né? Isso aconteceu em dezenas de universidades, porque daí a autonomia universitária foi muito alvejada. Então, o que a gente via acontecer eram universidades que tinham que tirar faixas, parar de fazer eventos, uma coisa absurda. Ali nós tivemos uma atuação importante, e ali o Supremo Tribunal Federal teve uma atuação decisiva, e acabou com esse absurdo. Então, quer dizer, a gente foi vivendo uma coisa atrás da outra. Isso para não falar das tentativas absurdas que daí finalmente o governo de então resolveu fazer de reforma do ensino superior. Eu estou me referindo a um programa chamado Futurice, eu não sei se você lembra, Gisele, que era um programa que basicamente, é difícil explicar em poucas palavras, né, mas era um programa bastante abrangente, mas que tinha uma visão de universidade absolutamente restritiva. Para começo de conversa, ciências básicas e ciências humanas não poderiam entrar num projeto de universidade para esse programa. Eles tinham uma ideia de que ciência aplicada e uma ciência que tivesse conexão com o mercado que poderia, ou seja, que tivesse esse pragmatismo, entre aspas, essa utilidade no dia a dia, que devesse ser cultivado e todo o resto tinha que acabar. Eu faço aqui uma ponderação, não estou dizendo que a ciência não tem que ser aplicada, não estou dizendo que a ciência não tem que se interconectar, inclusive com a economia, com a produção, nós fazemos isso, mas a premissa é muito ruim, porque se você acaba com a ciência básica, mesmo a matemática básica, a física básica, você não tem condição de dar o salto para a ciência aplicada. Exatamente. E se você acaba com as humanidades, você está acabando com o teu elan civilizacional. Isso é uma coisa tremenda, que acaba com o povo, né? E eu acho que nós padecemos muito disso nessa época. Então, aconteceu, e o ano era 19 também, de termos um momento de resistência forte ao programa Futurice, que aconteceu no Brasil inteiro. E acho que a atuação que a Universidade Federal do Paraná teve, ela foi particularmente importante. Nós produzimos um documento, esse documento foi submetido ao Conselho Universitário, na época era um documento de mais de 40 páginas. Lá no Conselho Universitário, os estudantes, na época, acrescentaram algumas linhas na conclusão, e esse documento, ele circulou o Brasil. Esse documento, ele foi considerado pelo Confies, que era a confederação aí das fundações de apoio do Brasil, como talvez o documento mais completo e abrangente de crítica ao programa Futurice. Inclusive, nós ganhamos um prêmio na época do Confies por conta disso, né? E acho que também ali, nesse momento, a Universidade Federal do Paraná teve um papel de resistência àquele programa absurdo, que não vingou, afortunadamente, que era o Futurice. Bom, e em meio a esse cenário caótico e liderando aí uma resistência nacional
com corte de orçamento, pandemia, 2 governos extremamente contras à educação, a Universidade Federal ainda conseguiu implementar um sistema completamente integrado, manter a pesquisa, a extensão, bolsas, obras. Está encerrando aí a jornada, entregando 2 obras grandes, um acordo feito, que é um acordo que vai ser, da Universidade de Jandaia, que vai ser construído ainda, mas que é uma articulação de muito tempo. Mas tudo isso é assunto, reitor, para um próximo programa. A gente falou aqui, fez a construção do cenário, a gente vai voltar a conversar para falar aí de tudo que foi feito nesses anos tão importantes. A gente falou bastante dessa resistência, que eu acho que mais do que as questões físicas, essa questão de resistir a um governo, a um desgoverno e de manter, ajudar, isso é um legado imaterial, mas extremamente importante. A gente volta a conversar no próximo programa, então? Voltamos, mas se você me der 1 minuto, eu Com só certeza. quero acrescentar uma coisa que dentro desse cenário da resistência, eu acho que a gente não pode deixar de mencionar. Talvez a gente tenha que mencionar, de fato, na nossa próxima conversa, que foi a pandemia, né? Porque logo em 2020, ainda nesse cenário, nós tivemos a pandemia. E universidades públicas entrarem no contexto de pandemia e terem que resolver a sua atuação dentro daquele momento de crise sanitária e anticientífica foi um momento particularmente único na história das universidades públicas. E, se você me permite dizer, foi um momento glorioso da história das universidades públicas. Não dá nem para mirar e dizer, eles fizeram assim, porque não houve antes, né? Exato. E acho que todo aquele cenário que a gente descreveu até agora até 2019, a partir da pandemia em 2020, em 2021, meio que deu uma virada. As universidades mostraram, não para o governo, né? Porque eu acho que o governo na época não queria exatamente ouvir, mas mostraram para a sociedade inteira que, ao contrário do que se dizia, a universidade pública brasileira era essencial, inclusive porque ela, ao produzir ciência, ao ter parâmetros científicos para enfrentar tudo aquilo, ela salvava vidas, né? E essa foi mais uma parte, digamos assim, dessa crise tremenda que nós vivemos e superamos. Acho muito bom que, além de devolver, além de salvar vidas, devolve a vida, né? Porque foi a universidade, o trabalho das universidades da ciência que devolveu a vida, as pessoas irem e vir e, enfim, poderem existir aí em toda a sua dimensão e complexidade. Reitor, muito obrigada. A gente volta a conversar aqui no Uninova com mais informações sobre o ensino superior, ciência, tecnologia, empreendedorismo, tudo aquilo que você gosta de ouvir na sua rádio UniFM 94.5. Obrigada, reitor. Eu te agradeço.